Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Bem, vamos nos levantar novamente, graças a Deus. Aleluia. Vamos levantar mãos e agradecer a Deus por seu poder de cura. Obrigado, já. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Louvamos, reverenciamos e honramos a Ti. Louvado seja Deus. Obrigado. Aleluia. Pai, te agradecemos por tua bondade e por tua misericórdia que dura para sempre. Amém. Te agradecemos novamente esta noite por tua preciosa e santa palavra escrita. Sim. Te agradecemos pelo Espírito Santo. Te agradecemos por nos dar palavras esta noite no Espírito Santo. Aleluia. Obrigado por desvendar, desdobrar, revelar a palavra de Deus aos nossos espíritos. Aleluia. Nós te louvamos, reverenciamos, honramos e magnificamos. Nós te louvamos, reverenciamos, honramos e magnificamos teu santo e precioso nome. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Podem se sentar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Bem, se vocês têm suas Bíblias, podem abri-las na mesma escritura que temos visto todas as noites, para começar. Aleluia. Isso é Isaías, capítulo 53, Mateus, capítulo 8 e 2 Pedro, capítulo 2. Louvado seja Deus. Amém. Duas coisas antes de entrarmos na mensagem. Mais um dia eu fui instruído pelo Senhor. Temos ensinado sobre oração e disse a vocês que iríamos da oração para a fé, ensinando sobre o tema da fé. Mas fui instruído pelo Senhor enquanto orava esta manhã para ter mais uma manhã com oração. Então, na manhã de sexta-feira e na manhã de sábado, iremos com fé. Bem, oração e fé andam juntas, não é? Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, em segundo lugar, quando estivemos aqui pela última vez, e vocês sabem, por vários anos tivemos reuniões do Espírito Santo por instrução do Senhor, e isso simplesmente significa que colocamos ênfase no movimento do Espírito e do Espírito Santo. E o Senhor me disse, nós, claro, também tínhamos serviços de cura, mas Ele disse, coloque mais ênfase na cura e na fé. E é isso que estamos fazendo agora. Louvado seja Deus. Aleluia. E então, a menos que o Senhor nos guie de forma diferente, bem, então ficamos apenas com o tema da cura todas as noites. E nós estamos apenas sensíveis ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu vi na outra noite, sabe que a unção estava sobre Filipe. Então eu disse a ele para continuar. Louvado seja Deus. Amém? Amém. E às vezes nós libertamos essas pessoas, vemos a unção neles. Bem, vamos com o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. E assim, não precisamos seguir nenhuma direção específica. Nós apenas fluiremos com o Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Isaías 53, 4, 5. Certamente a tradução King James diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Muitas vezes, se você tem uma boa Bíblia de referência, pelo menos algumas das traduções modernas, ela te diz que a palavra hebraica, traduzida como enfermidades e doenças, significa enfermidades e dores, significa doença e dor. E que no hebraico, na Bíblia original, realmente se lê, certamente ele tomou sobre si as nossas doenças e carregou a nossa dor. Agora, só um momento, nós provamos para você, mesmo a partir da tradução King James, que é isso que ele disse. Agora, observe. No entanto, nós o consideramos castigado, ferido de Deus e afligido. Versículo 5, mas ele foi ferido, falando sobre Jesus, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Agora, no 8º capítulo de Mateus, a sogra de Pedro foi curada, você se lembra? E então as pessoas se reuniram ao redor da casa e trouxeram pessoas para dentro. Jesus os curou. O versículo 17 do 8º capítulo disse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Agora, o que Isaías disse? Eles colocaram desta forma. Ele disse, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças.
Onde ele disse isso? Você lê o livro de Isaías, nenhum outro lugar em todo o livro, exceto bem aqui neste versículo. Certamente ele tomou sobre si nossas dores, certamente ele levou nossas doenças, carregou nossa dor. Agora ele diz que Isaías disse, ele tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças, o que é dizer a mesma coisa, né? Apenas usando palavras um pouco diferentes. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Agora 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Estou falando sobre as 7 coisas mais importantes que você deve saber sobre a cura. Número 1. É a vontade de Deus curar você, porque está em seu plano redentor. Sem entrar em outra discussão, a direção nestas escrituras aqui provam que está em seu plano redentor. Em segundo lugar, você precisa saber que a doença vem de Satanás, ou, coloque desta forma, Satanás é o autor da doença, não Deus. Agora, por exemplo, em Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Aqui você vê a palavra de Deus chamando a doença de opressão satânica. Eu entrei em um pouco mais de detalhes sobre isso, mas estou apenas destacando os pontos principais. Pegue as fitas e ouça-as se quiser o ensino completo sobre isso. Agora então, número 3. Você precisa perceber que Deus lidou com a doença tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Porque você vê todo mundo, ninguém que já leu ou poderia ler ou foi à escola e aprendeu a ler, nunca leu o Antigo Testamento, mas sabe que Deus providenciou cura naquela época. Mas ele providenciou cura, sabemos que Jesus curou e assim por diante para nós. Bem, se está em seu plano redentor, ele providenciou. Amém. E no Antigo Testamento, Deus disse a Israel, vocês andam nos meus estatutos, guardam os meus mandamentos, fazem o que é certo aos meus olhos, e eu tirarei a doença do meio de vocês. Bem, bendito seja Deus, se ele tirou a doença do meio deles, nem haveria doentes. E ele disse, e o número dos teus dias tu cumprirás. Bem, isso simplesmente significa que eles viveriam suas vidas aqui embaixo sem doença. Em outras palavras, o potencial está lá. Você entende que há condições a serem cumpridas. Se você vai desfrutar disso, há condições que precisam ser cumpridas. Você já notou que quase todas as promessas de Deus têm condições que precisam ser cumpridas? Agora aqui, a condição era, você anda nos meus estatutos e guarda os meus mandamentos e faz o que é certo aos meus olhos. E eu tirarei a doença do meio de ti, e o número dos teus dias tu cumprirás. Aleluia. Bem, agora quantos? Qual é o número dos seus dias? Bem, nós interpretamos a Escritura bem. Outras Escrituras sobre o mesmo assunto, e ao juntá-las todas, veja, você obtém uma boa visão do que está sendo dito. Agora, por exemplo, no Salmo 91, ele diz, já com longa vida, eu o satisfarei. Bem, agora quanto tempo é uma vida longa? Observe o que foi dito. Eu satisfarei. Isso é até você ficar satisfeito. Para algumas pessoas não é tão longo quanto para outras, porque ficaram satisfeitas, quiseram ir para casa. Louvado seja Deus e foram para casa. Você lê sobre F.F. Bosworth nos graduados da UREMA, porque temos seu livro que ensinamos, Cristo o Curador. Amém. Louvado seja Deus. O irmão Osborne, T.L. Osborne disse, ele tinha ouvido, e claro, é isso que a ciência médica disse. Quero dizer, você vê, quando o seu corpo começa a falhar e está envelhecendo, porque ele disse, o homem exterior está se deteriorando, mas o homem interior é renovado. Bem, você tem que dar alguma razão. Amém? Seu coração para. E então ele tinha tido supostamente um ataque cardíaco aos 84 anos. Então o irmão Osborne voou para vê-lo.
porque ele tinha trabalhado com ele um pouco nos últimos anos. E o irmão Osborne disse que quando entrou, ele viu isso, quase sentado, alguns travesseiros apoiados. Ele entrou, ele disse: uau, glória a Deus, irmão Osborne, estou indo para casa. Aleluia. Ele disse: este é o dia que esperei por muitos anos. Ele estava satisfeito, veja você. Amém. Ele foi para casa. Bem, eu tenho 84 anos este ano, mas ainda não estou satisfeito. Então, vou ficar por aqui mais alguns anos. Isso é bom. Se isso estiver bem para você e eu vou fazer isso, esteja bem para você ou não. Ainda não estou satisfeito. Agora, se você ficar satisfeito e quiser ir para casa, não vamos nos opor a isso. Nós apenas nos alegraremos com você. Ei? Hã? Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, amém. Então você andará nos meus estatutos e guardará os meus mandamentos e fará o que é certo aos meus olhos, e eu tirarei a doença do meio de você. Mas parafraseie isso em linguagem do Novo Testamento. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento? Que vocês amem uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Por isso todos saberão que sois meus discípulos, porque tendes amor uns pelos outros. Amém. Então, sob o novo pacto, você anda no meu estatuto de amor, guarda o meu mandamento de amor, faz o que é certo aos meus olhos, que é andar em amor, e eu tirarei a doença do meio de você. O número dos seus dias você cumprirá. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Agora eu determinei, eu vi algumas dessas verdades, não tão claramente como as vejo agora, mas eu vi parte disso. Lá atrás, em 1936, eu estava pregando no interior, apenas como um garoto batista. Eu não recebi o batismo do Espírito Santo até 1937. Eu gastei 4 pares de sapatos. Naquele ano, pregando, andando para pregar, não consegui dinheiro suficiente para comprar um par. Amém. Mas eu gastei 4 pares de sapatos andando para pregar o Evangelho, apenas como um adolescente, 18 e depois 19 anos de idade. E caminhando por aquela velha estrada, louvado seja Deus para aquela igreja do interior, aquela velha estrada empoeirada. Eu disse ao Senhor e determinei: vou andar em amor, quer alguém mais faça isso ou não. Aleluia. E ninguém jamais me ouviu falar sobre as pessoas, fofocar sobre as pessoas, espalhar más notícias. Amém. Eu disse amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E em mais de 60 anos, eu não tive nenhuma doença. Apenas 3 ou 4 vezes. Fui atacado no corpo. Isso foi quando eu errei com Deus e não o obedeci. E eu digo a você, voltei o mais rápido que pude. Minha esposa e eu tivemos 2 filhos. Criamos ambos os filhos até a idade adulta. Tudo o que eles nos custaram foi R$37,50. Quando Ken nasceu em 1939, o médico cobrou 25. Não acho que você poderia ter um bebê por 25 reais hoje em dia. Poderia, quero dizer, isso era tudo. Ir ao médico antes. O médico vindo a casa quando o bebê nasceu. E depois, 25. 19 meses depois, parte de nossa filha nasceu. O médico cobrou R$12,50. Veja, meninas valem apenas metade do que meninos. Isso mesmo. Vocês todos sabem disso, é claro. Isso sempre faz sucesso, como um balão de chumbo. Isso mesmo. Amém. Não. Tivemos um médico diferente e ele dava aos pastores residentes, um desconto de 50%. Então, veja, ele cobrou R$25 também, mas nos custou. Isso é tudo o que nos custou. Agora, quando eles ficaram grandes o suficiente para ir à escola, veja, porque você acredita em cura divina, não significa que você não acredita em médicos e medicina. E então eles se prepararam para ir à escola. Por lei, é exigido que eles tomem certas vacinas, você sabe, então nós os levamos. Mas nós conseguimos encontrar um médico que não cobrava de pastores, então não nos custou nada. Aleluia, aleluia. Eu disse aleluia, aleluia, aleluia. Minha tia, a única irmã da minha mãe, agora minha tia era secretária do prefeito da cidade.
E então, quando eu, como um jovem pregador e pastor batista, fui batizado com o Espírito Santo em abril de 1937, você sabe, e falei em outras línguas, e recebi o pé esquerdo da comunhão entre os batistas, né? E fui para os pentecostais. Minha tia, ela simplesmente teve um ataque. Você sabe o que quero dizer com essa expressão? Essa é uma boa expressão coloquial do Texas, Geórgia. Amém. Kenneth simplesmente arruinou o nome da família, indo com aqueles santos roladores e faladores de línguas. Você sabe, era assim que costumavam chamá-los. Em 1937, santos roladores e faladores de línguas. Arruinou o nome da família. Você sabe, há algumas pessoas que estão sempre falando sobre sua árvore genealógica e se gabando de sua árvore genealógica. Talvez nunca tenham produzido nada além de um monte de malucos. Amém, amém. Cada um de vocês sabe que tem parentes dos quais se envergonha. Quero dizer, você ficaria envergonhado se eu soubesse que eles são seus parentes. Mas, por outro lado, você pode ser um daqueles de quem eles se envergonham. Amém? Sim, Kenneth arruinou tudo. Isso mesmo. Minha tia disse, a única irmã da minha mãe e irmã mais nova, ela disse, uma coisa é certa, você nunca me verá lá naquele tabernáculo do Evangelho pleno. Bem, nós apenas caminhamos em amor. Aleluia. Sabíamos como ela se sentia e tudo o que ela dizia. Sempre que estávamos perto dela, tratávamos com o máximo respeito. E então, o marido dela simplesmente morreu de repente. Agora, eles estavam casados há muitos anos. E então, por acaso, estávamos bem na hora, não estávamos em uma reunião na época, estávamos realizando reuniões, então não estávamos em uma reunião. Então fomos. E eles nunca tiveram filhos. E quando o funeral acabou, todos se dispersaram e ela ficou sozinha. Então ficamos com ela por vários dias. Caminhamos em amor. Louvado seja Deus. O amor dá. Amém. É para dar, não para receber. Amém. Mas ela disse então para minha mãe, deve haver algo naquilo que Kenneth prega. Eu noto que os filhos dele nunca ficam doentes. Sabe, deveria haver uma diferença entre nós e o mundo. Amém. E eu disse que não iria, mas vou visitá-los. Bem, estávamos em reuniões. Eu estava conduzindo uma reunião, mas minha esposa então estava em casa, porque a sogra dela ficava, ou a mãe dela, minha sogra, com as crianças. Elas estavam na escola, e então ela veio visitar. Eu não estava lá. E mamãe disse que ela voltou e contou a ela. Vou te dizer, é como ir para o céu, visitar a casa. Havia uma atmosfera celestial. Ela sentiu isso. Ela disse para a mamãe, eu disse que nunca entraria naquele tabernáculo do Evangelho pleno, mas eu vou. E ela foi até lá, estava no meio de um avivamento. O que eu poderia fazer? Bem, nós apenas ajudaremos a alimentá-los. Então ela comprou uma grande quantidade de mantimentos e os levou para o pastor, porque eles estavam hospedando-os, hospedando seus evangelistas em sua casa. Louvado seja Deus. Amém. E ela não foi apenas visitar uma vez, ela voltou várias vezes. Sim, ela disse, há algo nisso. Você sabe, louvado seja Deus, as pessoas deveriam ser capazes de ver que há algo nisso, certo? E há benefícios, glória a Deus, e aproveite o que pertence a você. Parafraseando essa linguagem do Novo Testamento, você anda no meu mandamento de amor, você guarda meu estatuto de amor, você faz o que é certo aos meus olhos, que é andar em amor. E eu afastarei a doença do meio de você, e o número dos seus dias você cumprirá. Amém. Agora, além disso, você se lembra? O Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso, no primeiro versículo do 6º capítulo de Efésios, onde ele disse, filhos, e obedeçam a seus pais no Senhor, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Veja, se você andar em amor, não quebrará nenhum mandamento dado. Então não precisa se preocupar com um monte de mandamentos. Se você me ama, você não vai me matar. Amém. Você não vai matar ninguém se estiver andando em amor, vai?
Se você está andando em amor, não vai roubar nada, vai? Se você está andando em amor, não vai falar mal de ninguém, contar histórias ou mentir sobre eles, vai? Ver? Então você não precisa se preocupar com um monte de mandamentos. Apenas certifique-se de andar em amor. Você precisa se perguntar, o amor faria isso? O amor diria isso? E se não faria, não diga. Aleluia. Eu pratiquei isso por anos e anos. Amém. E não faça. Amém. Se você sair, a única maneira de um cristão pecar é sair do amor. Se você sair do amor, volte o mais rápido que puder. Agora note novamente, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem. Esses não são dias bons quando você está doente, são. Esses não são dias bons quando você está no hospital, são. Para que te vá bem. Agora note, e para que seus dias sejam longos sobre a terra. Eu ouvi um homem perguntar ao presidente de uma companhia de seguros. Agora, eu simplesmente estava por acaso parado perto, não estava tentando ouvir a conversa, mas não pude deixar de escutar. Ele perguntou, alguém se aproximou e perguntou a este presidente de uma companhia de seguros, você tem um bom plano de hospitalização? Foi quando eles começaram a obter hospitalização pela primeira vez. Veja, muito tempo atrás eles não tinham isso. E isso foi há muitos anos. Bem, lá nos anos 50, e então este presidente desta empresa disse, não, eu vou ser honesto, ele é cristão e estávamos em uma reunião cristã. Ele disse, não, vou ser honesto com você e dizer a verdade. Nós não temos um bom plano de hospitalização. Bem, quem tem o melhor? O presidente desta companhia de seguros disse, bem, o melhor está na Bíblia, tudo. Bem, crianças, obedeçam, mas disseram que você tem que fazer isso enquanto é jovem. Crianças, obedeçam a seus pais. Veja, eles estão andando em amor ao obedecerem a seus pais. Desobedecer aos pais é sair do amor. Para que tudo te vá bem e tenhas longa vida. Onde? Na terra. Veja, a Bíblia te diz o que fazer se você quer que tudo te vá bem e quer viver muito tempo na terra. Honre seus pais. Agora não significa apenas como crianças obedecê-los, não que isso signifique isso, mas também significa que à medida que envelhecemos, honre seus pais. Aleluia. Glória a Deus. E há uma recompensa por isso, para que tudo te vá bem. Aleluia. Como eu disse, nossos filhos, quero dizer, minha esposa estava comigo em uma reunião em 1952, no sul do Texas. E minha sogra, meu sogro havia falecido em 1950. E minha sogra estava ficando, agora ela não estava morando conosco naquela época, mas ela estava ficando com as crianças. Eles estavam na escola. E então ela ligou e disse, o que no mundo eu vou fazer com esse menino? Falando sobre quem? Com cerca de 12 anos, o que eu vou fazer com ele? Bem, eu disse, o que está errado? Disse, todo mundo aqui está com cachumba. Bem, você sabe, nem todo mundo estava, mas você entendeu o que ela quis dizer com essa expressão? Está disseminado. Ele chegou da escola com uma das mandíbulas, toda inchada. Bem, você quer que eu o leve ao médico, ou algo assim? Eu disse, bem, você sabe como cuidar de alguém com cachumba, não sabe? Além disso, eu disse, apenas coloque-o no telefone. Não, não há necessidade de ele ter cachumba. Você e eu vou orar e elas vão desaparecer. E então ela finalmente o colocou no telefone. E ele estava chorando. Ela disse que ele estava apenas chorando e ele disse, bem mãe, eu sabia que se eu chorasse o suficiente, eu finalmente convenceria a vovó. Ela não queria aumentar a conta do telefone fazendo uma ligação de longa distância. Mas finalmente cedeu e ligou. E Ken disse, eu disse à vovó, apenas ligue para o papai. Peça para ele orar. E eu não preciso ter cachumba. E eu orei, e em 45 minutos tudo desapareceu. Ele foi direto para a escola e não perdeu uma aula. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos que tocam sobre fraque e izuga de baia le frempata seu terno tom braçuto. Muitos aqui e acenam com a cabeça e dizem amém, mas não andam na luz da verdade. Mas a palavra de Deus
não funciona apenas para alguns aqui e outros ali. A palavra de Deus funcionará para todos. Certifique-se de que você atende às provisões e anda na luz da palavra. E as bênçãos de Deus serão suas. Aleluia. Suas para desfrutar. Sim. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Agora, você sabe quem, quando era pequeno, muitas vezes eu o segurava. Ele dizia: papai, meu estômago está doendo. Coloque sua mão aí, eu oro. Ele dizia: é isso. Pulava, corria para casa. Amém. Agora, por 15 anos, você precisa entender algo. Você sabe, nunca falhou. Se ele precisava de cura, eu nunca falhei. 15 anos, nunca falhei. Porque veja, eu sou o chefe da família. Para conseguir cura para ele. Estou na Califórnia em uma reunião. Minha esposa me escreveu uma carta. E nós escrevíamos uma carta, um para o outro, todos os dias. Também. E ela disse que Ken estava com dor de ouvido e continuava doendo. Então ela finalmente teve que levá-lo. Pela primeira vez em 15 anos. Há um médico especialista em ouvidos. E o especialista em ouvidos disse que ele tinha um fungo no ouvido. Evidentemente. Ao nadar, ele pegou alguns dos soldados que voltaram dos mares do sul. É um fungo que é relativo aos mares do sul. E é incurável. E ele poderia limpar o fungo, mas ele disse que, você sabe, ele precisa viver em um clima que não seja úmido, como estávamos no sul do Texas, lá na costa. Porque quanto mais umidade, mais ele crescerá. E manter um lubrificante nele retardaria o crescimento. Mas, eventualmente, ele disse, ele não seria capaz de ouvir com aquele ouvido. E então ele pediu ao pastor para orar, ele impôs as mãos sobre ele e ungiu com óleo. E então eu orei. Ela quer que eu ore, então eu orei. Depois, voltei da Califórnia, passando pelo Texas, indo para a Pensilvânia para uma reunião. E impus as mãos sobre ele e orei. E cheguei à Pensilvânia e ela escreveu e me contou novamente que teve que levá-lo ao médico. Bem, eu fui ao Senhor. Eu disse, Senhor, isso já faz 15 anos aqui. Toda vez que eu orei, graças a Deus, não 100, não uma vez em 100, quero dizer, 100%. Sempre consegui cura. E então, por quê? Bem, o Senhor me disse, por 15 anos você o carregou, mas ele conhece. Alguns dos seus sermões tão bem quanto você. De fato, ao falar com os jovens, ele havia usado alguns. Eu soube que ele havia usado alguns dos meus esboços e pregado para os jovens aos 15 anos. E ele disse, eu espero que ele ande na luz do que ele sabe. Veja, você não pode carregar as pessoas para sempre. Com sua fé e orações. Você está me ouvindo? E então ele disse que pensou, tudo o que preciso fazer é conseguir que o papai ore. E o irmão Wood, o pastor, me unja e ore. Mas não funcionou desta vez. Então voltei para casa no Natal de 1954. E os ouvidos dele o incomodavam. Eu o levei ao médico. O médico limpou o fungo. Ele teria que ir a cada 2 ou 3 meses para limpá-lo. Você começa a machucá-lo, essa dor. E eu disse a ele, filho, esta é a primeira vez em 15 anos. Agora veja, ele tem 15 anos e meio. Mas qualquer criança, uma vez que passa dos 15, é 16. Sabe o que quero dizer? Na mente deles agora tem o 16. Bem, eles estão indo para os 16, tudo bem. E então ele tinha 16, 15 e 4 meses passados. E eu disse, por 15 anos nunca falhou. Você tentou acreditar em algo? Você tentou orar? Eu disse a ele que o Senhor me disse que ele apenas pensava que tudo o que tinha que fazer era chamar o Pai. Veja, só porque algo está funcionando, não significa que vai continuar funcionando. Chega um momento em que você tem que assumir a responsabilidade. Amém? Eu disse, você sabe orar? Sim. Você sabe acreditar em Deus? Sim. Eu disse, bem, então faça você. Não posso mais te carregar.
Então chegamos à nossa casa. Entramos na sala de estar. Nós nos ajoelhamos. Eu me ajoelhei da cadeira. Ele se ajoelhou. Ele continuava olhando para mim. Bem, eu disse, não vou orar. Você ore. Você sabe como fazer isso. Tudo o que vou fazer é dar apoio para você. Você sabe o que quero dizer com essa expressão? Apoiar você. Então ele orou. E graças a Deus. E foi curado dessa condição incurável. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Amém. Amém. E assim você pode carregar pessoas, especialmente aquelas que são seus próprios filhos, enquanto eles são crianças. Mas chegará o momento em que Deus vai dizer, coloque esse grandalhão no chão e deixe-o andar. Sim. E se eles não foram devidamente treinados, você terá um grande choro em suas mãos. Amém? Amém. Eu disse amém. Amém. É melhor você dizer amém de qualquer maneira. Amém. Louvado seja Deus. Você anda no meu estatuto de amor. Guarda o meu mandamento de amor. Faça o que é certo aos meus olhos, que é andar em amor. E eu tirarei a doença do meio de você. E o número dos seus dias você cumprirá. Isso está disponível para cada um de nós. Esse é o nosso direito de aliança. O Novo Testamento é uma nova aliança que Deus fez conosco através do sangue do Senhor Jesus Cristo, selada com seu sangue. Aleluia. Então isso me leva ao número 4. Eu disse que há há 7 coisas mais importantes que você precisa saber sobre cura. E a quarta coisa mais importante é, e realmente você já teve um vislumbre disso, que há, de acordo com a Bíblia, diferentes maneiras e métodos de obter ou receber cura. Amém. Louvado seja Deus. Agora, um método é simplesmente saber o que a palavra diz e andar na luz dela. Veja, se ele tira a doença do meio de você e o número de dias que você vai cumprir, então você não precisará entrar na fila de cura. Glória a Deus. Porque você não tem nenhuma doença. Amém. Amém. Você sabe que ele mesmo levou suas enfermidades e carregou suas dores. Isso é o melhor. Mas todo mundo, por algum motivo ou outro, não é capaz de alcançar o melhor. E assim Deus providenciou qualquer número de meios, ou maneiras ou métodos, de acordo com a palavra, para ser curado. Agora, é claro, é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. Então aqui temos uma combinação do nome de Jesus e a imposição de mãos. E então novamente ele disse, sabe, naquele dia não me perguntareis nada, mas tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Louvado seja Deus. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi, e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então louvado seja Deus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, aleluia. Qualquer coisa significa cura também, não é? Glória a Deus. E então, claro, você sabe o que a Bíblia disse. Se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 2 de vós concordarão. Agora você entende, no entanto, que isso está em conexão com algo sobre você. Porque veja, eu não posso conseguir alguém. Tudo isso, irmão, pastor aqui concorda comigo, que o irmão Heller me dará $1.000. Você não pode fazer isso. Se o irmão Heller não concordar, não vai funcionar. Amém. Amém. Ou eu diria ao Rich, você sabe, ore comigo, para que o irmão Keith me dê $500. Bem, ele não vai me dar $500 a menos que ele concorde com isso. Não. Se nós pudéssemos fazer isso, 2 de nós poderíamos simplesmente começar a concordar e pensar em tudo o que poderíamos conseguir. Não, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Amém. Amém. Essas são coisas que dizem respeito a você. Se 2 de vocês concordarem em marido e mulher, isso são 2 de vocês. Concordem. Aleluia. Muitas vezes eles não estão em acordo. Essa é a razão pela qual não conseguem nada. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Mas se 2 de vocês, agora ouçam Mateus 18, você sabe, 19. Se 2 de vocês concordarem na terra, vocês têm que estar na terra.
Alguns de vocês estão flutuando por aí nas nuvens, não sabem se isso funciona para vocês ou não. Voltem aqui para a terra. Se 2 de vocês concordarem na terra, agora notem, sobre qualquer coisa. Agora isso deve incluir cura. Certo. Porque se não incluísse, teria que dizer qualquer coisa menos uma. Mas não disse qualquer coisa menos uma. Disse qualquer coisa. E é isso. Louvado seja Deus. Vocês podem dizer amém? Amém. E então, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. Tiago 5, 14 e 15. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E então precisamos perceber que há tantas escrituras diferentes que você poderia incluir a cura ou que fornecem que um desses métodos, você deve ser capaz de obter através de um deles. Amém. Louvado seja Deus. Agora, a Dodefanora. Lillian B. Yeomans era uma médica e ela chegou bem perto da morte. E então, ela disse que conhecia o Senhor quando era jovem, mas tinha se afastado de Deus. Então ela voltou a ter comunhão com o Senhor. E um senhor mais velho lhe falou algo sobre cura divina. Bem, a ciência médica, ela entra em detalhes em alguns de seus escritos, sendo médica, sobre tudo o que estava tomando e a condição em que se encontrava. E a ciência médica não pôde ajudá-la. E então, ela foi a Deus. E foi gloriosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, divinamente curada. E depois passou o resto de sua vida ensinando sobre cura divina. Agora o pai dela também era médico, e então ela e sua irmã eram apenas as duas. Herdaram você sabe, uma boa herança de seu pai. A mãe dela havia falecido alguns anos antes. E assim, em seus últimos anos, quero dizer, quando ela já estava com mais de 80 anos, ela morava no sul da Califórnia e ensinava sobre cura divina nas escolas bíblicas das Assembleias de Deus. Naquela época era em Pasadena, né? Eles mudaram para Costa Mesa. E então, na escola bíblica Foursquare, em Los Angeles, a escola da senhorita McPherson, ela estava viva naquela época. Ela ensinava de manhã em uma escola, pegava o bonde e ia ensinar. Na outra escola, à tarde, sobre o tema da cura. Mas então, ela e sua irmã tinham uma casa grande, porque, como eu disse, herdaram isso de seus antepassados. Tinham uma casa bastante grande, de 2 andares, quase uma mansão. Além de seus quartos no andar de cima, seus quartos eram no andar de baixo, mas no andar de cima eles tinham 4 quartos. E então chamaram de Casa da Fé. Eles recebiam pacientes na casa para serem curados pelo poder divino. Agora, aqui está algo interessante. Doutora Yeomans disse, todo paciente que recebíamos, agora tínhamos uma lista de espera, curávamos liberávamos um quarto. Tudo o que podíamos receber eram 4 de cada vez, liberávamos um quarto, notificávamos o próximo da lista e eles traziam o paciente. Cada paciente que tínhamos havia sido desenganado pela ciência médica. Raramente falhávamos em curar um deles. Muito raramente. Não é incrível? Não é um grande sucesso? Sim. Como eles fizeram isso? Como eles fizeram isso? Eles foram especialmente chamados por Deus? Bem, não. A doutora Yeomans apenas ensinava a cura porque ela mesma havia sido curada e sabia que funcionava. Louvado seja Deus. Para ter alguma unção especial, como ela diz, se tinha, você não sabia. E ela dá uma ilustração de como eles faziam isso. Agora, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. Estamos falando sobre receber cura. Gálatas, capítulo 3. Agora, por exemplo, a doutora Yeoman disse, conseguimos curar outro paciente e ele foi para casa. Notificamos o próximo porque tínhamos uma lista de espera. A ambulância subiu à entrada para trazer este
paciente acamado, este paciente que foi desenganado pela ciência médica. E a doutora Yeoman disse, tendo praticado medicina por tantos anos, enquanto eles rolavam a maca, você vê para dentro do vestíbulo da casa, eu verifiquei seu pulso e seu batimento cardíaco, e eu sabia que esta mulher estava em um estado de morte iminente. Pedi que a levassem imediatamente para o quarto, no andar de cima, que agora está vazio, e imediatamente me sentei ao lado da cama. Agora, no tempo dela, eles não tinham fitas e tudo mais. Pense na vantagem que as pessoas têm hoje. Amém. Mas eu me sentei ao lado da cama e disse a ela, agora, querida, feche os olhos e apenas relaxe e descanse. E disse, comecei a ler escrituras sobre cura, apenas sobre cura. Veja, não adianta ler sobre a segunda vinda. Isso não é o que ela precisa agora. Amém. Não adianta ler escrituras sobre batismo nas águas. Isso não é o que ela precisa agora. Não, escrituras sobre cura. Elas tinha marcadas por toda a sua Bíblia, comecei do início. E passei por elas. E disse, li por 1 hora. Por volta do meio da tarde, quando a trouxeram. Li por 1 hora escrituras sobre cura. Algumas delas repetidas vezes. Disse a ela, agora, querida, você só precisa deitar aqui e descansar. E então disse, quando nos preparamos para dormir à noite, voltei para o quarto dela com minha Bíblia. E li por 2 horas. Escrituras sobre cura. Bem, nós temos todas, eu tenho e quase todo mundo agora, eu acho que quase, todas as escrituras na Bíblia sobre cura em fita. As pessoas, se apenas tirassem um tempo para ouvir, mas não, algumas pessoas querem uma solução rápida. E então o Dr. Yeoman disse, nessas escrituras sobre cura que li, também li em conexão com elas, porque faz parte disso. Agora, Gálatas 3:13. Vamos ler o que ela leu. Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo feito maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Mas note, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Agora ela disse, depois de ler por algumas horas escrituras em toda a Bíblia sobre cura, então me concentrei nisso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo feito maldição por nós. E então, eu já tinha lido antes, mas voltei ao capítulo 28 de Deuteronômio. Observe o que Deus disse. Comece a ler no versículo 15 do capítulo 28. Mas acontecerá que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para observar e fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, que todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Amém. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o aumento das tuas vacas e as crias das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Amém. Agora então, o versículo 21. O Senhor fará com que a pestilência se apegue a ti, até que sejas consumido da terra que possuis. O Senhor te ferirá com uma consumpção. Agora isso é tuberculose. E foi isso que essa mulher tinha. Naquela época, era tuberculose. E ele continua. Não vamos ler tudo, não temos tempo, mas listar uma série de doenças diferentes. Mas então, observe, como ele resume isso neste capítulo 28 de Deuteronômio. E vejamos, 57, 58, 59, 61. Versículo 61, versículo 61.
e toda doença e toda praga que não está escrita no livro desta lei, o Senhor trará sobre ti até que sejas destruído. Agora o Dr. Young aponta, e ele era um estudioso de hebraico e grego. Porque você lê que Deus trouxe isso. Mas o Dr. Young aponta que o hebraico, que não tínhamos nenhum equivalente para isso, mas que o hebraico literalmente dizia que Deus permitirá. Veja, ele não envia isso. Ele não tem nenhuma doença. Quero dizer, ele não poderia colocar doença em você porque ele não tem nenhuma. Ele teria que roubá-la do diabo para conseguir. Mas veja, se você não andar em seus estatutos e guardar seus mandamentos, e parafraseando essa linguagem do Novo Testamento, você não anda em seu mandamento de amor, e não guarda seu estatuto de amor, e não faz o que é certo, que é andar em amor, então ele permitirá. Amém. Afinal, ele está permitindo que as pessoas na terra façam o que quiserem, não é? Ele certamente não está fazendo com que elas façam isso, mas permitindo. Além disso, toda doença e toda enfermidade que não está escrita no livro desta lei. Então este é um livro da lei, não é? Agora ele disse, Cristo nos redimiu da maldição da lei. E lemos bem aqui que a doença é uma maldição da lei. Não lemos? Bem, se Cristo me redimiu da maldição da lei, agora, com esta mulher, porque ela tinha tuberculose, que aqui é chamada de consumo, ela disse, agora então, a cada momento em que acordar, quero que você vá dormir dizendo, e se por acaso acordar, diga isso. Diga. De acordo com Gálatas 3,13, consumo tuberculose é uma maldição da lei. É, não é? Mas de acordo com a palavra, Cristo me redimiu da maldição da lei, ele me redimiu, portanto, da tuberculose. Portanto, eu não tenho mais tuberculose. A senhora, ela disse, eu não entendo isso. Ela disse, tudo bem, querida, apenas vá dormir dizendo isso. Se você acordar durante a noite, diga isso. Quando você acordar de manhã, diga isso. E então ela disse na manhã seguinte, porque veja, ela é a mais crítica. Em outras palavras, ela cuidava de 2 pacientes e sua irmã cuidava de 2. E então ela disse, que cedo de manhã eu estava de volta no quarto dela, lendo as escrituras novamente para ela sobre o tema da cura e me concentrando, focando em Gálatas 3,13 e no capítulo 28 de Deuteronômio. Agora você disse o que eu te falei? Sim. Agora diga para mim, para que eu saiba que você disse certo. Bem, ela disse como se você sabe. Bem, eu sei que não está funcionando, mas tudo bem. Sim, eu vou dizer. Sim, de acordo com Gálatas 3,13, Cristo me redimiu da maldição da lei. De acordo com Deuteronômio 29, a tuberculose é uma maldição da lei. Mas ele, Cristo, me redimiu então, portanto eu não tenho mais a tuberculose. Mas isso não significa nada para mim. Tudo bem, você só continue dizendo isso. Aleluia. E então ela disse que naquela tarde, agora a irmã dela continuou. Você sabe, e conseguiu. E às vezes elas tinham alguma ajuda para preparar as refeições e alimentá-los. Mas disse que à tarde então, eu fui novamente ao quarto, sentei e li para ela as escrituras sobre cura. Você está dizendo o que eu disse? Bem, eu estou, mas isso não significa nada para mim. Continue dizendo. Então, antes de nos retirarmos para a noite, fui novamente ao quarto dela, lendo as mesmas escrituras sobre cura. E terminando com Gálatas 3,13 e o capítulo 28 de Deuteronômio. E eu disse, você está dizendo o que eu te disse? Bem, sim, quando eu me lembro. Bem, veja que você se lembre. Agora repita para mim, para que eu saiba o que você está dizendo. Bem, com um tom que você sabe que, de acordo com Gálatas 3,13, Cristo me redimiu da maldição da lei, e de acordo com Deuteronômio 28, a tuberculose é uma maldição da lei. Portanto, eu não tenho mais TB ou tuberculose.
Isso mesmo. Agora continue dizendo isso. Bem, eu não entendo. E isso não significa nada para mim. Bem, você vai dormir dizendo isso. Você acorda dizendo isso. Se não estiver cansado, e então de manhã, quando você acordar, diga isso. Diga. Continue dizendo isso para si mesmo. Amém. Então, na manhã seguinte, que seria a terceira, na verdade, a segunda manhã, mas o terceiro dia, se você contar aquela tarde como o primeiro. Na terceira manhã, o Dr. Yeoman disse, eu estava lá no quarto novamente, lendo as mesmas escrituras, e terminei com Gálatas 3:13 e Deuteronômio 28. E eu disse a ela, você está dizendo o que eu falei? Sim, estou dizendo o que você disse, mas simplesmente, bem, você sabe... E ela começou a melhorar um pouco. Parece que simplesmente não significa o que deveria para mim. Bem, tudo bem. Diga para mim, para que eu saiba o que você está dizendo. E o Dr. Yeoman disse que ela disse, bem, de acordo com Gálatas 3:13, Cristo me redimiu da maldição da lei. E de acordo com Deuteronômio 28, a doença e minha doença, o consumo de tuberculose, é uma maldição da lei. Mas ele me redimiu da maldição da lei, portanto, eu não tenho mais a tuberculose. Ela disse, é isso mesmo. Continue dizendo isso. Agora, ela disse, eu tinha 2 pessoas que lia. Ela tinha 2 quem lia. Nós. Já tínhamos servido o café da manhã para eles. E então eu desci novamente e comecei a ajudar minha irmã a limpar a cozinha. Não havia lava-louças naquela época como há hoje, sabe? E então preparar a refeição do meio-dia. E de repente, ouvimos pés descalços batendo no chão acima de nós. E alguém veio correndo. Corremos para o corredor. E esta senhora desceu correndo as escadas, dizendo, você sabia que eu não tenho mais tuberculose? Uau! Cristo me redimiu. Isso chegou até ela. Sim. Glória. E ela está perfeitamente curada. Tudo bem. Sim. De tuberculose? De tuberculose. Glória a Deus. Aleluia. 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 Agir conforme a palavra. Agir como se fosse verdade. Agir como se fosse assim. Agir como se fosse real. Trará a realidade do mesmo para você. E você caminhará em saúde e caminhará em cura. Então tenha cuidado ao dizer, eu não tenho mais doença. Cristo me redimiu. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Aleluia. Aleluia. Caminhando na luz. Caminhando na luz. Caminhando na palavra, pois a entrada de suas palavras traz luz. Caminhar na luz fará o inimigo fugir. Caminhar na luz fará com que você fique livre do medo e do susto. Caminhar na luz fará com que você desfrute da plenitude de seu poder majestoso e caminhe no reino da cura divina, curado por seu Espírito, vivificado por seu Espírito. Aleluia. 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 Mas você tem que caminhar um pouco mais devagar, talvez. Sim. Certo? Muitas pessoas falam, mas não caminham. Sim, falar é um passo, mas dê o outro passo e caminhe na luz. Aleluia. E você verá e saberá, e sua saúde florescerá rapidamente, e você poderá dizer ao diabo, eu te avisei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, levantem-se todos. Todos podem participar disso. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus. Veja, isso sempre funciona. Alguns desses outros métodos podem não funcionar sempre para todos. Mas este método de receber, curar, ser curado, funcionará para todos. Essa é a razão pela qual eles tiveram tanto sucesso. Como o Dr. Yeoman disse, nós muito raramente, agora pense nisso, todos que eles tinham foram desenganados pela ciência médica.
Eles os trouxeram em uma ambulância, desenganados pela ciência médica para morrer. Muito raramente perderam um deles. Conseguiram curá-los. Aleluia. Aleluia. Agora então, se você precisa de cura, se você não precisa de cura, fale o que lhe pertence. Amém. Agora feche os olhos e levante uma mão em direção ao céu. Pai Celestial, obrigado esta noite, porque sou teu próprio filho. Tu és meu próprio Pai. Eu nasci de novo. Obrigado pela tua santa palavra escrita. Obrigado pela luz. Pois o salmista disse: a entrada das tuas palavras dá luz. Então, não estamos na escuridão, estamos na luz. A luz, a palavra diz, Cristo nos redimiu. Então ele me redimiu da maldição da lei. Estou redimido da maldição da lei. Agora, de acordo com Deuteronômio, o capítulo 28 e o versículo 61, também toda doença e toda enfermidade que não está escrita no livro desta lei. Então, toda doença e toda enfermidade é uma maldição da lei. Mas estou redimido da maldição da lei. Portanto, estou redimido da doença. Você poderia chamar o que é. Estou redimido de problemas cardíacos. Estou redimido, aleluia, do diabetes. Estou redimido da pressão alta. Seja o que for, nomeie. Nomeie o seu. Se você não tem, apenas diga: estou redimido. Ei, estou redimido. Agora, não tenho mais doença. Agora especifique se você tem alguma doença. Não tenho mais pressão alta. Não tenho mais diabetes. Não tenho mais problemas renais. Não tenho mais problemas de próstata. Não tenho mais problemas de estômago. Não tenho mais problemas de cólon. Não tenho mais problemas intestinais. Estou redimido? Cristo me redimiu. Não estou sob a maldição. Não estou sob a maldição. Jesus me libertou. Para a doença estou ajudado. Para a pobreza, bem. Já que Cristo me resgatou. Aleluia. Agora levante a outra mão e agradeça. Levante a outra mão e agradeça a Ele. Louvado seja Deus. Dê um passo à frente. 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dê um passo à frente na palavra. Andando sobre as águas. Andando sobre a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu acredito. Eu sou redimido da maldição da lei. Toda doença e toda enfermidade são uma maldição da lei. Portanto, eu não tenho mais doença, não tenho mais enfermidade. Eu sou redimido. Louvado seja Deus. 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 Aleluia. Aleluia. Não sei se ajudei você ou não, mas estou bem feliz comigo mesmo. Simplesmente não consigo parar de rir. Simplesmente não consigo parar de rir. Satanás achou que me tinha preso. Mas a verdade, eu descobri que Satanás achou que me tinha derrotado. Mas a verdade eu recebi e a vitória chegou. Satanás achou que me tinha derrubado. Mas estou de pé e por aí. Pois estou caminhando sobre a sua palavra. Ei. Eu dei um passo sobre o vazio dolorido, mas sem nada sobre meus pés, além da sua palavra.
Vai, Rick. Irmão Kit, venha para cá. Ore, ore, louve, louve, louve a Deus. Aleluia. Aleluia.